que temos times de vendas tão ruins, com baixa performance, com baixo resultado? Essa foi uma conversa que eu estava tendo hoje com algumas pessoas. E eis que, na busca pelo culpado, muitas vezes a gente fica pensando o seguinte: a culpa é da geração, essa geração não quer trabalhar, ninguém quer saber de nada, as pessoas não querem aprender mais. E eis que chega um momento em que a gente precisa olhar para dentro de verdade assim e começar a pensar. Será que existe um único culpado? Será que é a geração de fato? Será que é a internet? Coisa que a gente não tem controle nenhum. Então, nesse momento, eu peço para você parar um pouquinho e começar a pensar que podem existir 3 grandes culpados. Culpado número 1, a própria empresa. Será que a empresa de fato tem um produto relevante, validado, que gera o desejo de compra das pessoas? Será que a empresa, antes de desenvolver um time, ou até mesmo antes de definir as metas, o plano de ação, ela identificou qual é a necessidade real? Muitas vezes eu vejo empresas, desde as micro, médias e em alguns casos até grandes empresas, que muitas vezes contratam alguém e tentam modelar a vaga ou o tipo de trabalho de acordo com aquela pessoa que acabou de entrar no time. Quando, na verdade, o que a gente precisa encontrar são pessoas que se adequem àquela vaga, àquele momento, àquele resultado que a gente busca e não o contrário. E isso, a empresa, ela precisa ser sólida o suficiente. Sólida não significa que tenha muitos anos de vida, e sim sólida, aquela empresa que se preocupa com os processos, que olha com cuidado, com organização, com disciplina, que desenha os processos para aí sim olhar para o mercado e pensar: bom, agora eu preciso alavancar meu resultado em tanto. Qual é o tipo de vendedor que eu preciso trazer? Qual é a equipe que eu preciso compor? Qual é o processo que precisa ser desenvolvido ou melhorado? Porque eu acredito que não existe processo perfeito. Mais cedo ou mais tarde, todos os nossos processos precisam ser revisados, atualizados e muitas vezes até mudados. Então, paramos nesse momento e olhamos para o culpado empresa. Quantos processos podem estar mal escritos ou até mesmo mal estruturados e que talvez com essa cegueira a gente não consiga enxergar de fato quem a gente precisa para compor o nosso time comercial. E aí a gente parte para pensar no segundo culpado. Quem é o nosso segundo culpado dentro desse momento, do porquê temos times de vendas tão ruins? O segundo culpado pode sim ser o líder. O líder que muitas vezes pode ser o próprio gestor, o próprio dono da empresa, e que muitas vezes não foi treinado para liderança. Eu já ouvi várias vezes assim: Nora, mas eu achei que era só montar a empresa, comprar lá o que precisa e pronto, a empresa está funcionando, vida que segue. E aí descobre que não é bem assim. Que é preciso ter uma liderança atuante para conseguir melhores resultados. E quando a gente pensa nessa liderança atuante para conseguir melhores resultados, a gente pega pessoas que talvez nunca tenham liderado de fato alguém na vida diretamente. Eu acredito que a liderança ela acontece na nossa família, com os nossos amigos, temos as lideranças de processos, mas liderança é algo que precisa ser desenvolvido, aprendido. Existem diversas ferramentas que economizam dinheiro, encurtam caminho, evitam o gasto desnecessário de energia e de tempo, e isso tudo precisa ser aprendido. Então, muitas vezes a gente tem um líder que não sabe exatamente o que precisa fazer, não sabe qual vendedor trazer para a equipe, não sabe exatamente como solucionar problemas, não tem as ferramentas adequadas e aí acaba ficando o tempo todo em um looping infinito ali, fica em looping de não saber o que fazer e aí contrata errado, treina errado, não sabe desenvolver a equipe, não sabe quais são as habilidades necessárias e quando enfrenta um problema não sabe exatamente o que precisa fazer.
Então, muitas vezes, esse líder de vendas, ele não está nem preparado, nem desenvolvido o suficiente para conseguir desenvolver a equipe. Mas eu também acredito que não existe um momento em que você fala assim, pronto, agora eu estou 100% preparado para o que der e vier, agora eu vou ser o melhor líder de vendas do mundo, eu já aprendi tudo que eu precisava aprender. Eu não acredito que isso exista em nenhuma hipótese. Eu acredito naquele conceito do lifelong learning, que é o aprendizado constante ao longo da vida. Quem disse que o que funcionava há um ano atrás continua funcionando hoje? E quem falou que eu preciso seguir sempre os mesmos processos, o mesmo método, da mesma forma de 30 anos? Muitas coisas mudam e a nossa capacidade de olhar para os nossos processos, até para o nosso próprio desenvolvimento pessoal, pode ser o que vai fazer a diferença entre um bom líder que se preocupa com as pessoas, que se preocupa em desenvolver o time, que se preocupa com a empresa, que olha para as necessidades da empresa, do produto, que olha para o cliente, consegue interpretar essas informações e a partir disso tomar boas decisões. A gente precisa entender que a liderança, ela acontece para unir pessoas, unir interesses, desenvolver pessoas, alcançar melhores resultados e ir em busca de ferramentas. Eu brinco que o líder é aquela pessoa que começa a buscar ferramentas e processos e formas de entregar o melhor para que o time consiga desenvolver um bom trabalho e melhorar os resultados. Então, a gente encontra também o culpado na liderança. Ah, Noara, então o vendedor não tem culpa nenhuma nisso? Tem. O vendedor, o profissional que está lá, ele também é culpado pela baixa performance. Pode ser que ele não tenha olhado para uma empresa e encontrado algo que despertasse o interesse verdadeiro em ser um profissional melhor. Pode ser que essa pessoa, ela simplesmente esteja lá para ver a vida passar e esperando o dinheirinho dela cair no final do mês sem ter a atitude necessária para mudar o ambiente, para alcançar mais resultados. Eu acredito sim que existam aquelas pessoas que simplesmente não querem trabalhar, ficam vendo a vida passar e beleza, vida que segue. Mas é muito importante que a gente identifique essas pessoas a tempo de performar com a nossa equipe. Noara, mas as pessoas podem mudar? Claro que podem. Não estou dizendo que porque uma pessoa está desinteressada no começo que ela não possa mudar. O que eu digo é importante que a gente consiga identificar isso e identificar se você que está aí não está desinteressado por aquilo que você tem desenvolvido, porque aí você não tem conexão com o propósito da empresa e aí você não se preocupa com o seu legado. O que você vai deixar? Como você quer ser visto, reconhecido pelas pessoas? Tem gente que pode ficar lá esperando ganhar na Mega Sena, né? Seria ótimo, incrível. Mas a gente sabe que são pouquíssimas pessoas que conseguem alcançar isso. Todas as outras pessoas de sucesso, a gente enxerga alguns pontos muito específicos, como disciplina, a capacidade de olhar para as coisas e tomar boas decisões, e às vezes até más decisões, mas corrige rápido e não erra na mesma coisa. A gente começa a identificar que são pessoas que, apesar de, não é todo dia que a gente tá lá, uhul, vamos fazer o melhor dia das nossas vidas hoje. Não é todo dia que isso acontece, e a gente sabe muito bem disso. Mas apesar disso, querer desenvolver um bom trabalho. Então, o vendedor, ele tem um papel ali de construir a sua própria carreira e não ficar lá esperando simplesmente que as coisas caiam do céu. Ele precisa estar disponível e preparado para aprender e não ficar lá esperando, eu vou esperar que meu líder me desenvolva. Não existe isso. Se você quer ser bem-sucedido na sua carreira, vá atrás do conhecimento. Não fique esperando as coisas acontecerem. E um ponto bem assim importante, que eu penso que é o seguinte: muitas vezes a gente não tem ideia
do que a gente vai colher dali a alguns anos. Eu canso de ver profissionais ali fazendo o mínimo, sabe, fazendo o mínimo para receber o saláriozinho no final do mês, mas muitas vezes não se dá conta que tem um monte de gente olhando. Tem vários clientes passando por aquela experiência de atendimento, de conversa com o profissional. E isso, nos próximos 3, 5 ou 10 anos, pode ser o divisor de águas das pessoas que têm sucesso das pessoas que não têm sucesso. E isso é algo que a gente precisa se preocupar ao longo da vida. Espero que você tenha gostado dessa conversa. Escreve aqui nos comentários o que você achou e manda também quais outros conteúdos você quer ver aqui. Super beijo e até o próximo vídeo!